Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor e queremos dizer para os nossos irmãos que essa palavra estará sendo dada a partir de agora, nesta manhã, a primeira e a segunda palavras. O Senhor deu alguns dons espirituais ainda nesta manhã, dizendo que através destas palavras o Senhor estará expressando o amor do Senhor pelos nossos irmãos. Palavras de amor, foi o que o dom espiritual mostrou. E o Senhor mostrou também que hoje, nesta manhã, o projeto dele é de acender muitas candeias aqui. Haverá uma operação do Espírito Santo, não só aqui no nosso meio, fisicamente presentes, mas também lá onde estão os nossos irmãos, nos demais manaíns e igrejas que estão participando desta palavra. Ali também o Espírito Santo estará enviando a chama do fogo, do amor de Deus, para aquecer os nossos corações e sairmos hoje deste encontro com Deus, em todo o Brasil. Esse encontro vai marcar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A última vez que tivemos um encontro como este, o Senhor nos deu a bênção de congregarmos em um só dia cerca de 42 mil jovens em todo o Brasil. E dessa vez agora, o projeto do Senhor é que esse número seja bem maior, porque o Senhor está manifestando o amor dele em favor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos chamar agora os irmãos para a leitura da palavra do Senhor no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 6, e nós vamos ler os versos 14 a 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, onde está o tema aqui do nosso estudo, que é jugo desigual. Então o texto, 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, acompanhando comigo esta leitura. A palavra diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E por fim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Meus amados, esta palavra do apóstolo Paulo é uma palavra que o Espírito Santo enviou através do apóstolo para os nossos corações, nós os servos do Senhor, para mostrar que há um amor especial do Senhor para com os seus servos, e um amor que consiste em preservar os seus servos e ter os seus servos voltados para o Senhor, dedicando a Ele um amor exclusivo, porque o amor do Senhor, ele é voltado exclusivamente para aqueles que buscam ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai usar esta linguagem, uma linguagem até muito conhecida nos seus dias, quando ele usa a expressão: não vos prendais a um jugo desigual. O que é jugo? Jugo é aquela peça que se coloca sobre dois animais para atrelá-los ou ajuntá-los, colocá-los lado a lado, presos um ao outro,
a fim de que eles possam executar uma tarefa, ou puxar uma carruagem, ou puxar um arado. Era um costume nos dias do apóstolo Paulo, muito comum numa sociedade que era quase que essencialmente uma sociedade agropastoril. Então ele usa essa expressão para falar a respeito do que é esse jugo, o que é um jugo desigual. Um jugo igual não tem problema nenhum. Dois animais, do mesmo tamanho, a mesma força, atrelados um ao outro, eles formam uma força só. Mas se esse jugo for desigual, ou seja, colocar um animal mais alto com o outro de menos altura, colocar um animal mais forte, atrelado a um animal mais fraco, naturalmente a força propulsora ali, ela terá algum prejuízo. O trabalho a ser executado com aquela força ali vai ter algum prejuízo, ou vai se desviar para um lado, ou vai se desviar para o outro, ou vai parar na caminhada. Então Paulo fala do jugo desigual, e ele dirige essa palavra aos servos do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, com o ímpio. Então ele está falando para o servo do Senhor a respeito dos prejuízos que podem surgir na hipótese de um atrelamento ou um ajuntamento, uma união, um consenso, uma concórdia, uma herança entre o que é servo do Senhor e aquele que não é servo do Senhor. Porque o servo do Senhor, ele busca as coisas do Senhor. Então, ele tem um jugo sobre ele. Mas o que não é servo do Senhor, ele busca as coisas do mundo. Então, isso é outro jugo, isso é outra direção. O servo anda na direção do caminho do Senhor. O ímpio, o que não é servo do Senhor, ele anda em outras direções. Então, atrelar os dois vai trazer algum problema. Por isso Paulo diz, não vos prendais, ou seja, atrelar a um jugo desigual com os infiéis. E nessa colocação que Paulo faz, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos, mostrar aqui para os irmãos, quando você fala a respeito da pessoa que não é servo do Senhor, a pessoa que ainda está no mundo, a pessoa que não conheceu ainda o Senhor, qual é a condição dessa pessoa? Quem é ele? Quem é essa pessoa chamada aqui de ímpio? Jugo desigual com o ímpio, ou infiel. Qual é a estrutura, o perfil dessa pessoa? Eu vou mostrar aqui para vocês o que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta, do capítulo 3, verso 15. Olha o que Paulo vai falar a respeito disso. Nós temos aqui alguma figura para mostrar para eles? O que Paulo vai falar a respeito disso? Sim? Está aqui. Então você tem a expressão de Paulo quando ele diz assim, mas nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, olha lá, primeiro, amantes de si mesmo. Segundo, homens avarentos. Nós estamos lendo aqui 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Terceiro, presunçosos. Quarto, soberbos. Quinto, blasfemos. E sexto, desobedientes a pais e mães. Não saiu aqui por causa da nossa gravura. Desobedientes a pais e mães. Então são 6. Vamos ver mais 6? Haverá também ingratos. Depois, profanos. Depois, sem afeto natural. Depois, irreconciliáveis. Também caluniadores e incontinentes. A nossa conta agora já está em 12. Vamos ver mais 6? Haverá também homens cruéis. E quando eu digo homens, é mulheres também, viu? Sem amor para com os bons. E depois, traidores. Depois, obstinados. Orgulhosos. E por último, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí os irmãos perceberam uma coisa. Vocês viram a contagem de Paulo, quando ele fez essa colocação sobre o homem ímpio, aquele que está do outro lado do jugo,
querendo se atrelar a um jugo com você que é servo ou você que é serva. Olha agora que gravura que eu vou mostrar para vocês aqui. Veja bem, pode passar. Esse é o perfil do ímpio nos nossos dias. Perceberam isso aqui? 6 mais 6 mais 6. Esse número aqui lembra vocês alguma coisa? Esse é o homem dos nossos dias, o ímpio dos nossos dias. Aquele que Paulo está dizendo assim: não vos prendais a um jugo desigual com esse infiel aqui. Pelo contrário, Paulo dá uma recomendação dizendo no versículo 5 a Timóteo: destes, afasta-te. Destes aqui, ó. 18 é múltiplo de 3 vezes 6. Sabia disso? Então esse é o jovem que está lá fora no mundo. É o ímpio ou o infiel que está lá fora de olho em você. Você, irmão, você, irmã, é o elemento lá de fora que está querendo se prender a um jugo igual, mas não é igual. Esse jugo, ele é totalmente desigual. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. E por isso, então, o que Paulo faz agora? Ele coloca aqui 5 perguntas. E nessas 5 perguntas nós vamos ver, embora elas são feitas em forma de perguntas, mas essas perguntas de Paulo, elas na verdade, elas são uma afirmação. Então ele faz a primeira pergunta. Então vamos lá, no capítulo 6 ainda, olha aqui a pergunta que ele faz. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Vamos lá, você tem aqui do lado a sua condição, você, o servo. O servo, ele vive da, e você tem que do outro lado o ímpio. O servo, ele vive da justiça. O que é justiça? É justificação pela fé, salvação. O servo é salvo. Mas o ímpio, ele vive de quê? Da injustiça, ou seja, ele não tem salvação, não tem experiência de salvação. Tudo bem, ele pode até ser salvo, mas ele não tem experiência de salvação. Aí, a pergunta que Paulo faz aqui está ligada a esta palavra aqui, ó, sociedade. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então você pega, por exemplo, a condição de injustiça do ímpio, ou seja, do infiel. Qual é a condição de injustiça? O palavreado dele é diferente, a postura dele é diferente, o pensamento dele é diferente, o ponto de vista dele é diferente. Eu me lembro de uma palestra que eu estava ouvindo, de uma pessoa muito bem situada, lá no estado de São Paulo, até um grande professor, dando uma palestra sobre economia. E o assunto era economia, que era a minha área de trabalho. Mas eu notava que em cada 10 palavras daquele preletor, cerca de 6 a 8 palavras eram palavras de baixo calão. Eu achava admirável, uma pessoa de tanta cultura, um assunto que não tem nada a ver com palavras de baixo calão. Mas isso é a condição do ímpio, é a condição do infiel. Ele vive da injustiça. A ação dele é a ação da injustiça. Você já viu, por exemplo, qual é o ponto de vista do ímpio, do infiel, por exemplo, com relação a namoro? O que ele pensa de namoro? Não vou nem citar a palavra aqui, né? Namorar é uma coisa que é diferente. É um namoro que não está de acordo com a palavra do Senhor, porque ele vive da injustiça. Não existe namoro, né? Existe ficar. Então, essas coisas do mundo fazem parte da injustiça do ímpio. Quando você pega, por exemplo, o andar na roda de amigos mundanos, quais os conselhos deles? Os conselhos deles? O que eles têm para dizer? Qual a opinião deles sobre a sua vida espiritual, sobre a igreja, sobre o Senhor? Então, é uma condição de injustiça, injustiça. Por isso a palavra de Paulo, a pergunta que ele faz, é usando a palavra sociedade, ser sócio, compartilhar. Então o que é a sociedade? A amizade com o ímpio, o companheirismo, o negócio feito com o ímpio, tem que ter muito cuidado. Se for consultar um negócio a fazer com o ímpio, não consulta uma vez, não consulta 2. Tira a dúvida, porque é muito sério.
relacionamento de amizade. Você tem um servo do Senhor que diz que o melhor amigo dele é fulano de tal, e esse fulano de tal é um colega da faculdade extremamente mundano, essa amizade é perigosa. Ela vai dar algum resultado que não vai ser bom. Isso é a palavra do apóstolo Paulo. Repito, irmãos, o Espírito Santo disse que isso hoje aqui seria falado para os irmãos como uma prova do amor do Senhor pelos irmãos. Não é uma palavra de repreensão para ninguém, mas é uma palavra que manifesta o amor do Senhor, quanto o Senhor nos ama. Porque o Senhor disse isso um dia lá em Apocalipse. Ele disse assim: eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Então o castigo do Senhor, a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, ela será sempre bem recebida no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, os irmãos, o grande perigo da sociedade entre a justiça e a injustiça. Foi a situação de um irmão nosso até. Ele fazia parte de um grupo de jovens de uma determinada comunidade do bairro onde ele morava, onde ali ele era um dos que pertencia à diretoria daquele grupo. E um dia resolveram planejar uma festinha. E ele naturalmente fazia parte da diretoria daquele grupo, entrou na reunião, para fazer parte da reunião. E eles resolveram fazer o seguinte: falaram, olha, vamos pegar um grupo restrito de pessoas, não pode ser muita gente, porque não cabe todo mundo no local. Então nós vamos fazer o seguinte: cada um vai chegar e para entrar, vai ter que trazer uma determinada importância. Eu não sei se R$5, R$10, alguma coisa assim. Aí combinaram tudo direitinho, convidar só os elementos da comunidade ali. Tinha-se uma ideia mais ou menos de quantos seriam. Aí lá pelas tantas, um dos elementos lá resolveu colocar aquele convite dele num lugarzinho que as pessoas guardam muito, com muito carinho, nesse aparelhozinho que está aqui, né? Ou coisa semelhante, né? Foi lá na internet e colocou lá na página dele o convite. O resultado é que na hora do encontro tinha comida para mais ou menos umas 300 pessoas. Mas do lado de fora do portão já havia cerca de quase 2.000 pessoas querendo entrar. Aí o porteiro disse: aqui não pode entrar, porque não cabe todo mundo. E naquela confusão toda, o pessoal querendo entrar, não, eu trouxe, eu fui convidado, eu estou com meu dinheiro aqui, quero entrar, quero comida, não tinha comida. O resultado é que o porteiro teve que chamar a polícia para mandar aquela turma embora. Quando alguém soube que foi chamada a polícia, resultado, o pessoal da comunidade, da diretoria da comunidade, que não eram servos, fizeram isso, ó, caíram fora, saltaram o muro, foram embora. O irmão que era servo ficou lá para responder sozinho. Foi uma luta para ele, ou seja, sobrou para ele. Tudo bem, ninguém está impedido de fazer parte de grêmios, né? Às vezes até um grêmio esportivo da faculdade ou da escola que pertence, mas esses cuidados são cuidados que o servo precisa ter. O prejuízo para o irmão sobrou só para ele. Os outros que eram mais espertos foram embora, mas o prejuízo ficou para ele. Então, a sociedade, que sociedade há? É uma pergunta que Paulo faz entre a justiça e a injustiça. Aí Paulo vem agora e faz a segunda pergunta. Vamos ver a segunda pergunta. Olha o que ele pergunta. Que comunhão tem a luz com as trevas? Aí nós vamos fazer agora o mesmo esquema. Você tem por um lado o servo e você tem pelo outro lado o ímpio, ou seja, o infiel. O servo, ele anda sempre na luz, ou seja, ele consulta ao Senhor, ele tem a revelação do Senhor, ele tem a direção do Senhor, mas o ímpio não. A vida do ímpio é isso aqui, ó. Aí, entre a questão de luz e trevas, com relação ao servo e o infiel, a pergunta é essa aqui, ó. Qual é a comunhão que existe? Que comunhão há? Quando você fala em comunhão, você está falando daquilo que faz parte de uma convivência por igual. O que é comunhão? Comunhão é ter em comum. Por exemplo, dois irmãos da mesma família, eles têm algo em comum um com o outro. O que eles têm? O mesmo sangue, são da mesma família. Então a questão de comunhão, aí você vai ver o que é o ímpio, o infiel. Tudo o que o mundo produz está voltado
para as trevas. Nunca se viveu num mundo com tantas luzes, tantas cores, como o mundo de hoje. Mas no coração do homem, a única cor que existe é o negrume, a escuridão das trevas. Porque tudo que se produz é trevas. Você pega hoje, não hoje, já há tantos anos, filmes, novelas, que são dedicadas ao inimigo. As pessoas fazem acordo com o inimigo, fazem pacto com o inimigo, para ali os seus programas terem sucesso, cantores, compositores de músicas mundanas, naturalmente. Eles fazem pacto com o inimigo para ter sucesso, para conseguir enganar, inclusive, o crente, o servo do Senhor. Então é trevas. O mundo produz as coisas para as trevas. Aí, diante dessa situação, que a pergunta é, que comunhão, ou seja, o que tem em comum? Para que imitar? Hoje você tem, por exemplo, os elementos que são criados na sociedade para servirem de modelo. São os modelos. Então todo mundo olha para o cabelo do ator e diz assim, eu queria ter meu cabelo igual ao do ator fulano de tal. Que é bonito. Ele é muito bem apresentado. Outro assim, eu queria ter a irmã, né? Eu queria ter a boca da atriz fulana de tal, porque é uma coisa produzida. Aquilo ali, depois que sai dali do camarim, né? Depois que vai ver a realidade, é outra coisa, mas ali está muito bem produzido. Então a pessoa quer ter o nariz de um, o cabelo do outro, né? A testa do outro, o jeito de andar do outro, e cria-se então os chamados estereótipos, aquelas pessoas que servem de modelo para que os outros imitem. Aí Paulo vai e pergunta ao servo isso. Ele faz essa pergunta ao servo. Olha, que comunhão há entre luz e trevas? Eu conheci uma vez um jovem que ele era obreiro, pregava até, solteiro, e era um rapaz que, num determinado dia, ele descobriu, na frente do espelho, que ele era um camarada que não sabia por que Hollywood não o tinha contratado ainda. Porque era uma figura realmente fantástica. As meninas da igreja ficavam disputando quem conseguia namorar com ele. E o pior é que ele era convencido que era artista. Que ele servia para ser ator. Tinha altura, né, corpo atlético, tudo bem produzido. Para se arrumar para ir para a igreja, tinha que se arrumar 1 hora antes, senão ele chegava atrasado. Eu conheci esse rapaz. Mas um dia ele resolveu levar isso a sério. Ele quis realmente partir para Hollywood. Aí aquilo me preocupou. Chamei, fui orar com ele. Botei um grupo para orar por ele, os irmãos orar por ele. As meninas que tinham vontade de namorar com ele, eu falei, orem por ele, porque ele está indo embora. Ele não pode ir embora. Aí eu tinha uma força maior na oração. Sabe como é que o senhor respondeu essa pergunta? Essa oração? O senhor, por amor, o senhor amava tanto aquele rapaz, que o senhor permitiu que ocorresse um fato com ele, para mudar aquele rumo. E o fato foi um acidente de carro. Aí com um acidente de carro, naturalmente, aquela beleza toda, Hollywood não se interessava mais por aquilo. Arrastando uma perna, já não tinha mais aquelas feições. Aí o sonho de artista acabou. Aí ele então voltou-se a partir dali somente para Jesus. Até então Jesus estava meio dividido no coração dele. Voltou-se totalmente para Jesus. E aquele rapaz, o Senhor começou a abençoar a vida dele de tal maneira. Uma daquelas irmãs, o Senhor deu a bênção a uma delas, né? De acabar sendo a esposa dele, se casou com ele. E o resultado é que esse rapaz foi crescendo na vida espiritual, tornou-se um diácono, hoje é um pastor, inclusive. Então, é a comunhão entre luz e trevas. A luz é uma coisa, não tem nada em comum. Luz é uma coisa, trevas é outra coisa. Ou trevas são outra coisa. Porque não há comunhão, ou seja, não há imitação, não há nada em comum. Vamos então à terceira pergunta que Paulo faz. Aí ele pergunta o seguinte, vamos lá. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Aí vamos ver agora. Aqui está o servo
E aqui está o ímpio ou o infiel. O servo do Senhor, ele está sempre com Jesus. Ele escolheu o Senhor, ele quer o Senhor, ele deseja o Senhor, ele tem comunhão com o Senhor. Mas o ímpio, ele escolheu esse camarada aqui, ó. A palavra Belial na Bíblia é o nome que é dado ao adversário. Então agora na questão de haver concórdia entre Cristo e Belial, essa palavra aqui, a palavra concórdia, ela chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque a questão de concórdia está ligada a acordo, pacto. Você, depois que deu a sua palavra, você deu a sua palavra. Você confessou que o seu acordo é com Jesus. Você crê no Senhor Jesus. Você se tornou servo do Senhor Jesus. Você escolheu Jesus. Você fez a sua escolha por Ele. Agora, o grande plano de Belial é desfazer o acordo que você fez com Cristo. Foi por isso que ele se levantou um dia contra o Senhor Jesus. E ele fez inclusive 3 propostas ao Senhor Jesus. Propostas assim que muitos jovens até não recusaram essa proposta, aceitaram a proposta do inimigo. Vou citar aqui alguns exemplos disso. Mas Jesus, quando ele recebeu a proposta, aquela proposta de acordo com ele, quando o inimigo disse assim: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Prostrado quer dizer caído, me adorares. Aí Jesus olhou para aquilo que Belial apresentou a ele, como uma proposta, para fazer um acordo com ele. E o que ele apresentou é exatamente o mundo. A Bíblia diz assim: o mundo e a glória do mundo. Quando Jesus olhou o mundo e olhou a glória do mundo, o acordo dele com o Pai era um acordo tão extraordinário que aquilo para ele não fez sentido. Ele não aceitou aquilo. E sabe o que ele fez para não aceitar? Ele não disse assim: eu não quero não, eu vou pensar. Não, ele diz assim: está escrito, o meu acordo é com a palavra. Então o acordo do servo de Cristo é com a palavra de Cristo, habitando no coração dele. E foi com a palavra que Jesus recusou todas as 3 propostas do adversário contra a vida dele. Por quê? Porque a palavra diz que o mundo está posto no maligno. E as propostas do mundo de fazer acordo com o servo, essas propostas, elas são constantes. Elas são constantes. E os meios que o mundo usa para isso são convincentes. Hoje esses meios são universais, através dos chamados meios de comunicação. Recursos são colocados à disposição do homem, para ele se comunicar com o mundo inteiro, e ele ser envolvido universalmente. Porque todo mundo quer ficar famoso. Então você põe a foto ali, todo mundo vai ver. Até a filha do Bin Laden vai ver a foto ali. Aí vejo, os irmãos, que esse recurso, esse meio, não estamos aqui falando que ninguém deva usar a internet. Não, a internet é um instrumento de trabalho, é um instrumento de progresso, é um instrumento útil para quem usa utilmente. Mas usar inutilmente, então há um problema entre a concórdia entre Cristo e Belial. E às vezes, o servo que tem o seu acordo, a sua concórdia com Cristo, ele automaticamente, ele não consegue concordar com o que vem de Belial. Foi o caso de um jovem recém-saído da classe de adolescentes. Quando ele chegou à igreja, antes de começar o culto, e ele me procurou logo, disse: pastor, ora por mim porque eu estou oprimido. Mas como você está oprimido? Eu sabia quem ele era. Desde criança, um menino dedicado na igreja, um menino de oração, de vida espiritual. Aí disse assim: mas é porque hoje, lá na minha escola, os rapazes com quem eu convivo lá na classe, estavam terríveis hoje, terríveis. Eles estavam lá foi dada a eles uma liberdade
de eles abrirem lá os computadores e terem acesso na internet ao que eles quisessem. E eu, naturalmente, peguei o meu computador e fui verificar algumas coisas da minha aula, e as pessoas viram aquilo. Todos tinham feito opções por sites chamados não recomendáveis. Ele não, ele fez uma opção por um site recomendável para um servo. E as pessoas, quando perceberam que só ele ali era diferente, fizeram alguns comentários sobre ele, extremamente agressivos, até duvidando da condição dele. Mas só você que não faz isso? E começaram a contar entre eles informações assim bastante de linguagem ruim para os ouvidos de um servo. E ele disse o seguinte, que enquanto eles estavam fazendo isso, todos riam, davam gargalhadas em função daquilo que estava sendo comentado. Ele, olha aqui, fulano, dá uma olhada aqui na minha tela. E ele disse que naquela hora, ele disse assim, pastor, foi naquela hora que eu fiquei oprimido. Porque eu não achei graça naquilo. De repente, eu olhando aquilo, eu senti dentro de mim uma tristeza muito grande. Entrou uma tristeza em mim, uma tristeza de estar naquele ambiente ali. Era minha escola, eu não podia sair dali. Então ora por mim porque eu estou oprimido. Falei, então eu vou dizer por que você sentiu tristeza. Naquele ambiente ali, onde todos os ímpios que estavam ali sentiam alegria. Você sentiu tristeza, sabe por quê? Porque você estava cheio do Espírito Santo. Então não há concórdia. Se o acordo que está dentro do meu coração é com Cristo, Belial não vai entrar ali. Não tem acordo. Ó, Belial, está escrito, a palavra está escrito. E Jesus venceu tudo isso. Louvado seja o Senhor. Vamos à quarta pergunta. A quarta pergunta que Paulo faz: que parte tem o fiel com o infiel? Então você tem aqui a condição do servo e a do ímpio ou do infiel. O servo, a parte dele, né, ele é fiel, por ele ser fiel, né, a condição dele como servo, ele é fiel ao Senhor. Mas o ímpio, a condição do ímpio é essa aqui, a condição de infiel, infiel para com o Senhor. E a palavra aqui, que Paulo usa para fazer a pergunta, é essa palavra aqui, ó, parte, aí eu coloquei aqui, ó, ou herança. A palavra parte ali, quer dizer, aquilo que vai sobrar para ele, aquilo que ele vai tomar posse, aquilo que está destinado a ele como herança. Essa é a parte do servo. E a herança do servo, a parte do servo, ela está muito bem definida na palavra. E quem definiu a herança do servo, a parte do servo, foi o Senhor Jesus. E olha o que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a parte, ou seja, a herança do fiel. Aí, veja os irmãos, que diante dessa palavra de Paulo, a pergunta que Paulo faz é a seguinte: qual é a parte de um e qual é a parte de outro? Nós conhecemos determinadas situações de pessoas que começaram tão bem, tendo como parte, como herança, a bênção do Senhor. Mas circunstâncias mais tarde levaram essas pessoas a fazer outras opções. Eram crianças, nasceram na igreja, se converteram, depois tiveram a experiência com o Senhor, mas aí vem o sucesso, vem às vezes uma faculdade, vem o trabalho, vem o dinheiro, vem um recurso humano, material, vem uma carreira. E o perigo às vezes de as pessoas esquecerem do Senhor. Ninguém está impedido de ficar rico, nem de fazer carreira, de prosperar na vida material. Não, pelo contrário. O Senhor quer que todos os seus servos prosperem na vida material. Mas a preocupação é com a herança, a parte, com aquilo que vai depois receber como herança. Eu me lembro de uma situação que eu vivi quando eu era jovem de igreja, mais ou menos nessa idade em que vocês estão. Ou seja, boas lembranças, né?
E eu, por ser muito dedicado ao trabalho da igreja, um dia, alguém me fez uma proposta. Essa pessoa era um diretor de teatro, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu não sei como que o inimigo mostrou para ele que tinha um rapazinho em Vitória do Espírito Santo, num bairro pobre, morando em casa de madeira, órfão de pai e mãe, mas que o inimigo queria perverter esse rapaz. E esse rapaz era eu tinha 18 anos de idade. E veio a proposta: você tem muito jeito para isso, porque eu pregava na igreja, eu reunia multidões, o Senhor me dava condições de pregar na praça com 17, 18 anos de idade, e as pessoas se convertiam e vinham para a igreja. Eu fazia trabalho de evangelismo na rua, com jovens, estava à frente de grupos de jovens, liderando grupos de jovens. E o inimigo foi lá e avisou esse diretor de teatro para me fazer essa proposta. E eu ia ficar rico mesmo. Era muito dinheiro, muito sucesso. E eu procurei uma pessoa da igreja. Perguntei àquela senhora da igreja: o que a senhora acha disso? Ela disse: olha, Gilson, eu não vou dizer para você não aceitar, porque a escolha é sua. Mas vou te dizer uma coisa: não é isso que Deus tem para você. Eu ouvi o conselho daquela senhora, eu não tinha pai nem mãe, eu ouvi o conselho dela, e resultado, resolvi recusar aquela proposta. Não aceitei, não fiz aquele pacto. Mas o Senhor me permitiu acompanhar, a partir daquela idade, as informações a respeito de um jovem que pertencia à mesma organização religiosa que eu pertencia, à mesma igreja. E esse jovem aceitou a proposta. Eu acompanhei pelas notícias a trajetória desse jovem. Ele foi para o Rio de Janeiro, entrou para a área do cinema, tornou-se um grande diretor de cinema. Mas naquela altura, sem dúvida, já não havia mais tempo para esse jovem. Eu vou omitir aqui o nome dele, porque nós estamos numa transmissão via satélite. Mas esse jovem aceitou essa proposta e prosperou muito. E eu vi a prosperidade dele. E quando eu vi a prosperidade dele, pelas notícias, as informações, eu olhava às vezes para mim mesmo, que trabalhava, pegando às 8 da manhã, largando às 6, estudando faculdade à noite, chegando em casa à tarde. Falei: pois é, foi essa proposta que eu recusei. Mas um dia a coisa virou, mudou totalmente. Foi quando esse rapaz começou a ser assediado pelas correntes do pecado e das drogas, e envolvimentos nesse submundo de drogas. E esse rapaz, diretor de cinema brasileiro no Rio de Janeiro, esse rapaz não teve outro caminho a não ser terminar os seus dias morto por pessoas envolvidas nesse submundo. E no dia do culto fúnebre do rapaz, a mãe estava do lado. E a mãe pediu que na igreja se cantasse um determinado hino, que era um hino que ele tocava na igreja quando ele era menino ainda. E aquela mãe chorava e dizia: que escolha que o meu filho fez. E eu li aquela notícia e eu olhei para dentro de mim e disse: Senhor, graças a Deus, a minha escolha foi outra. A herança que cabe ao infiel e a herança que o Senhor dá, que o Senhor tem para o fiel. Caminhando agora para a última pergunta, a quinta pergunta, Paulo agora vai entrar num outro aspecto aqui, que é a questão de templo de Deus. Então a pergunta é: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, ou seja, o templo dos ídolos? Aí você tem o servo e você tem do outro lado o ímpio ou o infiel. O servo, a condição dele é essa aqui: ele é templo de Deus. O texto que nós lemos diz isso: vós sois templo do Deus vivo. Mas a condição do ímpio, do infiel, não. O templo dele é isso aqui, ó. Ele vive em função do ídolo que está dentro do seu coração, na sua vida, o ídolo que ele admira, o ídolo que ele venera, o ídolo que ele tem o pôster dele lá no quarto dele pendurado na parede. Então isso é o ídolo. E a palavra é consenso. Por que consenso? Porque consenso é quando você concorda com alguma coisa, dando o seu consentimento.
Você faz o acordo e no acordo você consente, você dá consente, você abre um consentimento. Ou seja, você está de acordo, você faz uma concordância, você se coloca em conformidade com aquilo que está sendo feito, em consonância, são palavras sinônimas. Agora, a palavra de Deus diz uma coisa que talvez muita gente aqui não saiba. Você sabia que o seu corpo é isso aqui? É templo de Deus? Se você quiser uma palavra mais detalhada a respeito disso, eu não vou ler essa palavra aqui, vou deixar para vocês lerem. Pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o mesmo capítulo, é o capítulo 6. E você vai ver lá do verso 12 ao verso 20. O que é que Paulo fala a respeito do seu corpo como templo do Espírito Santo? Dá uma lidinha, vale a pena ler, nós vamos esperar. Eu não vou fazer a leitura aqui, mas vou pedir aos irmãos que façam essa leitura agora. 1 aos Coríntios 6, do verso 12 ao verso 20. Agora é a palavra que vai falar com você em silêncio, não sou eu. E você vai ver do verso 12 ao verso 20. Qual é a preocupação do Senhor com o seu corpo, meu irmão, minha irmã, meu servo do Senhor, serva do Senhor. Olha a preocupação do Senhor com o seu corpo. Pode ler, deixa o irmão que está do lado também ler. Verso 12 ao verso 20. 1 Coríntios 6. Que amor glorioso do Senhor. Quando Ele fala conosco assim pela sua palavra. Quando nós lemos a palavra e o Senhor nos fala. Porque quando o Senhor está falando pela palavra, o Espírito Santo do Senhor está falando ao nosso coração. E Ele está te dizendo, meu irmão, foge disso. Preserva-te na presença do Senhor. E o servo preservado na presença do Senhor, ele é vitorioso, ele é útil, ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Terminaram de ler? Veja, os irmãos, uma manifestação notável de amor do Senhor por uma jovem, uma menina, uma irmã, que fez uma pergunta à mãe dela com relação a uma coisa que ela queria colocar no corpo dela. E ela perguntou à mãe, mamãe, por que eu, como serva do Senhor, não posso usar piercing? A mãe não sabia nem o que era isso. Mas a mãe se saiu muito bem, ela foi muito usada pelo Espírito Santo. E ela disse, olha minha filha, eu não sei nem o que é isso, mas vou te dizer uma coisa, Deus sabe o que é isso. Pergunta a Ele. E ela foi perguntar. Aí quando ela chegou lá no quarto, foi orar ao Senhor. E ela perguntou, fez a pergunta ao Senhor. Olha a resposta que o Senhor deu para ela, lá no livro de Jó. No capítulo 41 de Jó, no verso 7. O Senhor deu uma resposta para ela, que ela nunca esqueceu daquela resposta. Jó 41, verso 7. Olha o que o Senhor respondeu para ela. O Senhor disse assim, olha, encherás a sua pele de ganchos e a sua cabeça de arpéus de pescadores? O Senhor sabia o que era aquilo ali. Deu até a tradução correta para ela, em português. Aí ela temeu ao Senhor. Porque onde é que ela ia achar essa palavra na Bíblia? Mas achou aqui. Foi o irmão que foi consultar ao Senhor, o Senhor falar com ele. Isso foi um jovem. Porque ele queria escrever umas coisazinhas na pele dele. Mandar alguém escrever. Com uma tinta que só cirurgia plástica para tirar. Aí ele foi procurar isso na Bíblia. Diante do Senhor. Ele abriu a palavra foi em cima exatamente do lugar onde o Senhor falou com ele sobre isso. Lá no livro de Levítico, capítulo 19. Lá no verso 28, caiu em cima lá. E dizia assim, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne,
nem fareis marca alguma sobre vós, porque eu sou o Senhor. O jovem recebeu uma bênção, um livramento. É bem verdade, quando nós falamos desse assunto, nós temos irmãos que se converteram, que tiveram experiências assim no mundo, e vieram para o Senhor, e vieram com essas marcas. Esses irmãos não foram recusados pelo Senhor, o Senhor os salvou, e o Senhor mantém a salvação deles. É uma luta às vezes para eles, e nós precisamos até de orar por esses irmãos nossos, que se converteram, já trazendo marcas assim do mundo, mas para o Senhor dar uma bênção, porque Jesus salvou, Jesus perdoou os pecados, e não somos nós que vamos recusá-los ou deixar de assisti-los. Meus irmãos, isso é a condição do consenso entre o templo de Deus e o mundo. Você vai ver, por exemplo, vai observar, por exemplo, já estamos encerrando, um comportamento do ímpio com relação à questão de perdas de valores, valores morais, valores familiares, pela influência do mundo. O perigo da perda desses valores, valores que são manchados por palavras que nós gostaríamos até de poupar aqui essas palavras, mas não vamos poupar não, porque quando vocês recebem a informação lá de fora, vocês recebem palavras bem claras, e nós vamos ser claros aqui também, porque é a palavra da Bíblia, da palavra de Deus. Os valores que são trocados por condições de prostituição, de adultério, nudez. Não queremos entrar aqui em aspectos, estamos falando para jovens, porque se divulga hoje no mundo uma ideia do nu artístico, nu coletivo. As paradas que existem por aí são coisas que nos afligem. O servo que é servo do Senhor, ele não tem consenso com isso. Ele vê aquilo que foi a oferta que ele fez a Deus, ele ofereceu a sua vida como templo do Espírito Santo, e ele vê isso e sente tristeza, o servo do Senhor, porque ele está cheio do Espírito Santo. Quando você pega a carta que Paulo escreveu, essa é outra recomendação que eu vou fazer para os irmãos lerem em casa. Pega o capítulo 1 de Romanos, o que Paulo escreve, a partir do verso 18 ao verso 32. Dá uma olhada em casa depois. Romanos 1, 18 a 32. Para ver a maneira como o juízo do pecado é capaz de destruir o homem ímpio. E o Senhor quer somente dos seus servos uma coisa: destes afasta-te. E nós estamos aqui, meus irmãos, por causa disso. Nós estamos hoje em todo o Brasil reunidos, os jovens da obra do Senhor, por causa disso. Eu quero agora convidar a todos para estarem de pé, para nós lermos agora a parte final. Vamos ler juntos aqui o capítulo 6 da segunda carta, verso 16, 17 e 18. Vamos ler juntos esses versículos, porque o Senhor quer nos dar uma bênção neste dia aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Leamos juntos, leamos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: entre eles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus.